Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que é o único time que só depende dele para ser campeão. Palmeiras hoje é o líder, tem uma vitória a mais que o Flamengo e é o único time que só depende dele. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos e ainda assim torcer para o Palmeiras tropeçar pelo menos uma vez. Já o Palmeiras não. O Palmeiras vencendo todos os jogos é o campeão brasileiro 2025. Vamos trazer a jornalista direto do CT, trazendo as últimas informações do Palmeiras. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Nessa segunda-feira, quem traz informações do Verdão para a gente é a Elô Ornelas. O Palmeiras voltou a treinar aqui na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Atividade em campo para quem não entrou na derrota para o Flamengo no Maracanã e regenerativo para os titulares. Mas o revés para o segundo colocado por 3-2 deu o que falar. O Palmeiras reclamou da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, que não deu pênalti em Gustavo Gomes e deixou passar faltas no lance de pênalti dado ao Flamengo. A CBF divulgou o áudio do VAR, que mostra que o VAR concorda com o árbitro sobre a falta de Jorginho em Gustavo Gomes. A entidade também publicou a análise do lance de pênalti que originou o segundo gol do Flamengo. O Verdão reclama de duas faltas em Vitor Roque e, na sequência, em Bruno Fux. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim, mas eu que tenho código não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeituoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Podíamos ter feito, em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer gol. É um penalti, claro, e podemos não fazer gol. Temos outra situação a seguir, em que, na minha opinião, há uma falta no Roque. No árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira vantagem dessa queda do Fux. Mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido o Palmeiras, eu, com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. O zagueiro e o técnico reclamaram após a partida sobre a arbitragem e o Flamengo respondeu às críticas, lembrando de polêmicas recentes, como no clássico entre Palmeiras e São Paulo, na rodada 27, quando um pênalti não marcado para o tricolor favoreceu o alviverde. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem e convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Estiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que têm sido os últimos jogos deles. As declarações do técnico e do dirigente rubro-negro não foram bem recebidas pela diretoria do Palmeiras, que soltou uma nota. Anderson Barros, diretor de futebol do clube, citou falta de ética do treinador do Flamengo. Troca de farpas entre as equipes que brigam pela liderança do Brasileirão. Mesmo com a derrota, o Palmeiras segue líder do campeonato por ter mais uma vitória que o rubro-negro. As duas equipes têm o mesmo número de pontos. E agora, toda essa polêmica precisa ficar para trás, porque o Verdão vira a chave e encara a LDU em Quito na quinta-feira pela semifinal da Libertadores. Nesta terça, o Palmeiras volta a treinar aqui na Academia de Futebol pela manhã e, na sequência, já viaja para o Equador para esse jogo. O zagueiro Gustavo Gomes é um jogo para ficar na nossa memória por algum tempo, mas pena que os erros do árbitro e do VAR mais uma vez tenham manchado o espetáculo, gerando um clima pesado com acusações dos dois lados. Volto a dizer, dos dois lados. O juiz errou feio para os dois lados. Jogadores, técnicos e, sobretudo, os dirigentes, eles não devem viver só de fazer acusações pesadas. Nós temos que também guardar na nossa mente as grandes jogadas, os belos gols e as emocionantes vitórias. É isso que o torcedor espera, é isso que o torcedor quer. E na rodada tivemos ainda outras vitórias marcantes. Anota aí, olha só. O Cruzeiro conseguiu uma vitória.
O Bahia! Ah, o Bahia não é vitória, é triunfo, né? Como a torcida diz, o triunfo do Bahia, o Botafogo, o Corinthians, o Inter e esse mágico Mirassol, que não para de ganhar de todo mundo e sempre ganhando bonito. E como o Campeonato Brasileiro não para, 3 jogos, hoje o Juventude ganhou do Bragantino, subiu a 26 pontos, está de olho ali já em Vitória e Santos, aí essa briga lá embaixo para cair. No clássico Vasco e Fluminense, terminou agora há pouco com vitória por 2-0 do Vasco, que já está em 8º lugar, que vem subindo, e Santos e Vitória estão jogando, está 1-0 por Vitória, quer dizer, nesse momento o Vitória terá os 31 pontos do Santos e o Juventude chegando aos 26 e o Fortaleza de olho no próximo jogo, que é com o Flamengo em casa. Ou seja, talvez esteja mais intensa a briga ali embaixo, quem cai, quem fica, quem não cai, mas lá em cima está um espetáculo, porque nós vamos agora, deixa eu apresentar meus amigos, os parceiros estão aqui hoje nós estamos com um time completo, bacana, não falta Casão, quem é você aqui hoje, Casa Grande, eu tenho certeza que o Casa ia meter a boca na arbitragem. Paulo Roberto Falcão, como é que foi o aniversário da quinta-feira? Foi bem. Tu tava bacana, aquela foto com a camisa da Roma tava bacana, hein? A Roma mandou pra mim de presente a camisa nova da Roma. Que chique, rapaz. Linda. Cabia uns 3 Falcão ali dentro pelo tamanho dela, mas tudo bem. Que eu estiquei um pouquinho. Tá certo. Marco Antônio Bodão. Não é isso. Erros de arbitragem grosseiros. Sem dúvida. Erros de VAR grosseiros. Mas os jogos estão sendo deixados um pouco de lado em função disso. A grande alegria que eu fiquei na hora que acabou o jogo, temos futebol de qualidade. Esse jogo provou... Habemos futebol de qualidade. Como quando Flamengo e Palmeiras quando vem o Papa Novo, habemos Papa. Habemos futebol brasileiro ainda. Habemos. Vou puxar um assunto de Mundial Sub-20 depois, quero saber de você se temos ou se não temos. Vanderlei, Luxemburgo, nós estávamos falando do Gustavo Gomes, já vou falar logo. O Gustavo Gomes, maior zagueiro, para mim, há muito tempo, o melhor zagueiro da América do Sul. E aí, Mauro Naves, eu vou ali falar com ele, falou, ele fez uma comparação dele com o Sérgio Ramos. Com o Sérgio Ramos. Aí, gente, talvez a maioria não sabe. Esse senhor aqui, o velho, tá novo ainda, mas o velho chegou lá no Real Madrid para ser técnico, o Sérgio Ramos era um lateral direito meia boca. Aí que você achou que ele tinha, o que você fez com ele? Velocidade para lateral tinha que ter muito, né? Era pouco. Agora para zagueiro era rápido. Então eu falei, peraí, vamos fazer uma troca aqui. Ele topou. Falei para ele assim, você de lateral vai ficar lugar comum. Mas de zagueiros tem tudo para poder chegar. Virou uma grande estrela do futebol mundial. O senhor acha? Eu falei, eu tenho certeza. Aí ele foi embora e aí virou esse jogador. Que bacana, tá vendo? Você se dá bem com ele até hoje? Me dou, eu falo com ele sempre. O cara virou uma grande estrela do futebol internacional mudando de posição. Como o Falcão mudou a posição do Ancelotti. O Ancelotti era ala, não tinha velocidade. O Falcão, o que você falou pro técnico? Precisamos de um jogador pro contra-ataque. Traz o Ancelotti pro meio e colocamos o Roberto Scarnecchi. Aí fomos quase campeão naquele ano. Deixa o Ancelotti marcando aqui, que é melhor, né? Marcando e chegando na área, que eu chegava também. Tá bom. Mauro Naves, foi uma bela rodada. Pena que mais uma vez vamos falar de arbitragem, porque a coisa teve feia, teve braba mesmo. E a todo programa, toda semana, é isso, né, Galvão? O Bodão tem toda a razão. Pô, temos futebol, etc. É que nós não vamos falar de seleção contra o Japão, mas temos futebol. Ok, Bodão? Aí é o seguinte... Mas tem sempre o dedinho da arbitragem. Não sei se vamos falar. Não, aí já não sei se vamos falar assim com a boca cheia, como o Bodão falou, né? Habemos futebol. Porque quando fizemos o último programa, viemos uma goleada em cima da Coreia. Isso. E o Brasil jogava no dia seguinte, cedinho, de manhã. A gente estava cheio de esperança. A gente quase não dormiu para poder ver o jogo. Pra ver, Mauro, temos futebol de qualidade no Brasil. No Brasil. Isso que foi bacana esse clássico. Não, você tem toda a razão. E eu continuo muito confiante com o Ancelotti, com a seleção, etc. Mas o jogo não nos agradou, aí é outra história. Os dois times estão cheios de estrangeiros, gente. Mas deve ter sido, a lição deve ter sido boa para o Ancelotti. Ele aprendeu alguma coisa ali também. Sempre tira alguma coisa. Ele é um professor, sabe? Acho que pelo menos, Ricardo, acho que ele aprendeu o seguinte aí, parceiro. Como é que tá o joelho, tá bom? Ótimo, tudo bem, Galvão. Já em recuperação, já tá inteiro? 50%, já pode jantar e tomar um vinho depois do programa? Hoje estarei lá. Tá liberado? Liberado. Então tá bom, então tá firme. Porque a história eu digo sempre o seguinte, não se mexe o time inteiro de uma vez. O Tite fez isso na Copa do Mundo de 22, estava classificado, mexeu os 11 jogadores do time
E pela primeira vez o futebol brasileiro perdeu de um time africano. E o Ancelotti mexeu 8 dos 11 jogadores. Então estou curioso para saber quanto ele vai mexer nos próximos 2 jogos. Não se mexe um time inteiro de uma vez, mexe? Não. E principalmente o Brasil, né? Que ele está testando alguns jogadores. Agora, Galvão, só uma coisa que o Bodão falou. Eu acho que a gente tem que dar ênfase, sim. Mas hoje é o futebol. A gente tem que falar dos erros da arbitragem. Mas foi um jogaço de 2 times, dos 2 clubes de maior investimento no futebol brasileiro há anos, que é o Palmeiras e o Flamengo. Vamos falar da arbitragem, foi um desastre e está sendo toda semana. Agora, o futebol foi maravilhoso. Esse aqui é o problema, está sendo a cada jogo, toda semana. O VAR faz uma bagunça. Quando a gente passa aqui o áudio da conversa dos caras do VAR com o árbitro, dá até vergonha. É uma berraria, um berra com o outro, uma confusão danada. Se demora 5, 6, 8, 10 minutos para se decidir um lance. E como eu venho dizendo há muito tempo. Primeiro vou usar uma frase do meu amigo Arnaldo César Coelho. Arnaldo, chegou de passeio, com os filhos, com a Graça, aniversário da Mari, não vou dizer quantos anos. Um beijo, Mari, aniversário da filha do Arnaldo César Coelho. O Arnaldo, quando apareceu o VAR, o Arnaldo disse assim: essa porcaria veio para acabar com o futebol. Na visão dele lá para frente, essa porcaria veio para acabar com o futebol. Logo depois eu disse: criaram uma muleta para o árbitro de futebol. Ele não sabe o que fazer, ele se apoia na muleta, se apoia no VAR, deixa os caras resolverem. Aí vira aquela discussão, vira uma coisa muito feia. Mas vamos começar com a enquete. Vamos falar de futebol, tá certo? Vamos lá. E Flamengo e Palmeiras, e eu falo Flamengo e Palmeiras, que o mando do jogo era do Flamengo. Eu quero ver isso aqui agora. Qual é o jogador mais decisivo? Pedro, Arrascaeta, Flaco Lopes, Vitor Roque. Vamos colocar assim como se o Pedro e o Flaco Lopes tivessem a mesma posição, Arrascaeta e Vitor Roque, eu não sei. Eu sei que são aqueles que são decisivos, independente, não é a dupla. Não é a dupla Arrascaeta e Pedro, não é a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Então ela abre, porque ela começou agora, então ela está abrindo, eu vou já lá mostrar para vocês, por favor. Onde você pode colocar o seu voto aqui, ó. Aqui, que beleza, olha lá. Vai lá no QR Code, coloca lá o seu voto. Então, nesse momento, isso é o início, abriu assim, ó. Pedro com 25%, o Flaco Lopes com 12,5%, o Vitor Roque com 12,5% e o Arrascaeta, Dona Arrascaeta, com 50%. Vai mudar já, quer ver? Vou começar com você, Luxemburgo. Você está meio de acordo com isso ou você mexeria alguma coisa aí? Te peguei. A decisão mesmo, jogador decisivo. A pergunta está lá, qual é o jogador mais decisivo? Pedro. É Pedro, é Flaco Lopes, é Arrascaeta ou é Vitor Roque? Pedro. Então já vai ter mudança já, você vai ver. Paulo Roberto Falcão. Eu tinha sugerido a dupla, né? Qual é a minha decisão? A dupla de um é a dupla do outro, que seria Arrascaeta e Pedro, contra Flaco Lopes e Vitor Roque. Foi o que eu perguntei, porque eu achei que eles fossem colocar, mas colocar individual. Mas eu acho Arrascaeta. Arrascaeta. Então tem um voto para o Pedro, um voto para o Arrascaeta. Bodão, sabe o que me disseram aqui, Bodão? Que a dupla é muleta para votar, igual o tanque é do VAR pro árbitro, tem que escolher um só. Então você escolheu o Arrascaeta. Vamos lá, Bodão. Outra coisa legal, os dois, a gente não tem centroavante, né, Galvão? Agora a gente estamos vendo no futebol brasileiro 2 bons centroavantes, Pedro e Vitor Roque. O Brasil está tanto reclamando de falta de centroavante, realmente tem uma falta de centroavante de corpo e alma tem o Pedro, né? Porque o Vitor Roque joga fechando, abrindo e fechando. Segundo joga abrindo e fechando. O Pedro é aquele centroavante que joga o pivô de costas, né? Outro estilo de centroavante. O outro chega chegando. Dos 4, para mim, que me agrada mais é o Arrascaeta. Arrascaeta? Então, mais decisivo, mesmo não sendo um jogador de linha de frente. Fala, Mauro Naves. Artilheiro do campeonato, melhor jogador, na minha opinião, até o momento, o Arrascaeta do campeonato. Pode ser que nas 10 rodadas aí decisivas, alguém se apareça mais do que ele, decida um título, etc. Para mim, até agora, você tem um cara que é meia, ele dá uma assistência e ele faz gols. Ele é artilheiro do campeonato.
Sabe tudo. E não é centroavante. Ah, você vai dizer, o Pedro machucou, não jogou tanto, o outro. Não, mas começou com o Caio Jorge disparando, que é outro ali, meio estilo Vitor Roque e tal. Voto. Arrascaeta, melhor jogador do campeonato até agora. Ricardo Rocha. Eu vou no Arrascaeta também. O Pedro é muito decisivo e acredito que daqui pra frente vai ser mais decisivo, tá? O Pedro, daqui pra frente. Agora o Arrascaeta... Eu quero ver se está sendo atualizado pelos nossos telespectadores no Brasil inteiro, de acordo com o que vocês estão falando. Porque aqui deu 4-1 para o Arrascaeta. Já subiu lá, era de 50 deu 4-1 para o Arrascaeta em cima do... Pedro. Do Pedro. Os três. O Pedro subiu 0,7. O Flávio Lopes caiu de 2,25 para 2,2. Vitor Roque foi o que caiu mais, de 2,25 para 19,6. E o Arrascaeta subiu de 50 para 52,5. Pode tirar, vamos embora que já a gente volta. Já a gente volta, porque tá tudo igual lá no topo da tabela. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tá na posição, porque o Cruzeiro tirou pontos aí. O Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras, ele estava 8 pontos atrás. Ele fez os 3 pontos dele e o Palmeiras não fez. Então, o Palmeiras tem 61 pontos, com 28 jogos, presta atenção no número de jogos, e 19 vitórias, por isso ele aparece em primeiro. O primeiro critério de desempate em pontos é o número de vitórias. O Flamengo tem 61 pontos em 28 jogos, os mesmos 28. Aquela diferença de Flamengo e Palmeiras terminou, que era uma coisa que confundia um pouco a cabeça das pessoas, e está ali com os mesmos 61 pontos. O Cruzeiro tem uma situação um pouco mais difícil, porque ele está 5 pontos atrás do Palmeiras, 5 pontos atrás do Flamengo, e já tem 29 jogos. Tem 56 pontos, então são 3 pontos aí possíveis que ele pode perder em relação aos outros dois. E vem o fenômeno do Mirassol, que coisa espetacular, rapaz. Que coisa espetacular. 29 jogos, 52 pontos. Só no foi São Paulo ontem, né? 3-0, mas não toma conhecimento do adversário. É impressionante a campanha do Mirassol. É um encanto, absolutamente um encanto. Agora nós vamos lá no comparativo, que aí tudo igual no topo. Vamos ver? Palmeiras, 28 jogos, Flamengo, 28 jogos. Empatou. Palmeiras, 19 vitórias, Flamengo, 18 vitórias. Vantagem do Palmeiras. Palmeiras marcou 53 gols, o Flamengo continua sendo o time com o maior número de gols marcados, 56. Gols sofridos, o Palmeiras tem 26 e o Flamengo continua sendo o com o menor número de gols sofridos, com 15. Quer dizer, a única vantagem que o Palmeiras leva ali é aquela que acaba decidindo a classificação, quer dizer, porque já durante muito tempo, o Lucha, Falcão, vocês como jogadores, Ricardo Rocha, durante muito tempo, e a gente metendo na boca mesmo, Bodão, Mauro Naves e eu, durante muito tempo o primeiro critério era o saldo de gol. Mudou recentemente, que era o saldo de gol. Se fosse aí no saldo de gol, o Flamengo estaria na frente. Mas tem 10 jogos para cada um, nós vamos mostrar os jogos que faltam. Faz tanta diferença assim, essa vitória a mais que o Palmeiras tem em cima do Flamengo? Quem é que quer falar? Pode falar. Faz uma pequena diferença, que na realidade não é pequena, porque se o Palmeiras não perder nenhum jogo, é campeão. Depende dele. A grande diferença, nós falamos no programa passado, que quando o Flamengo perdeu 6 pontos em relação ao Palmeiras, porque perdeu o jogo dele e o Palmeiras ganhou dele, não, o Flamengo empatou, sei lá. Não, nós falamos assim, o Flamengo não depende mais só de si. Agora, mesmo com o mesmo número de pontos, Lucha, o Palmeiras depende só dele. Claro que o Palmeiras, se ganhar, é o campeão. Se não perder. Então o Flamengo tem que esperar que o Palmeiras perca. Agora, não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Do jeito que está o campeonato, velho, vamos mostrar já. Não tem chance. Do jeito que está o campeonato, para todo mundo ganhar 10 jogos em seguida, é difícil, não é, Ricardo? Muito, muito difícil. Eu vejo, é o seguinte, Galvão, o Flamengo teve 2 jogos que foram fundamentais, que é o clássico com o Botafogo e a vitória do Palmeiras. Foram 6 pontos. E a gente, quando falou aqui, tinha dúvidas. O jogo contra o Botafogo, e o Flamengo ganhou jogando bem e ganhou jogando bem contra o Palmeiras. Me permita dizer que foram 9. Os 3 pontos em cima do Botafogo, perfeito. Um clássico da tradição. Você veja que o Bahia faz uma campanha belíssima, muito melhor que a do Vitória, que está brigando, está na zona do rebaixamento. No clássico do Bavi deu vitória em cima do Bahia. Clássico é clássico. Exato. É outra coisa. Mas eu digo
Eu falo em 9 pontos, foram 3 em cima do Botafogo e 6 no jogo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse ontem, teria feito 6 pontos em cima. Não é isso, Lucha? Assim, eu acho que vai acontecer muita coisa, mas o Palmeiras tem uma vantagem. A vantagem sempre pode dar uma conquista de campeonato, você tem que trabalhar com ela. E acho que vai fazer a diferença do Flamengo e o Palmeiras, não está dentro dessa competição, está na outra competição, que é a Libertadores. Como é que você vai jogar um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e depois você vai jogar na Libertadores? Onde é que você vai optar para poder ter a revezamento que vai fazer? Então aí que vai decidir como é que eu vou fazer agora. O Flamengo vai jogar com o Racing. O Flamengo já tem jogo quarta-feira com o Racing, com obrigação de vencer e vencer bem, porque a decisão é lá no campo do Racing. E o Palmeiras olha, quem já jogou lá, sabe quem já foi fazer jogo lá, sabe? É um horror jogar lá. Então, o Palmeiras com o LDU. Então, acho que aí vai ser a decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação, como é que eles vão traçar esse caminho, para poder saber onde é que nós podemos fazer um revezamento. Vai ter que ter um revezamento. São jogos decisivos, então vai ter que fazer um revezamento. Onde é que vai ter a condição de poder fazer esse revezamento? Mas ninguém em sã consciência conseguiria cravar, sentado aqui com 1 milhão de pessoas do lado de lá, dizer: fulano vai ser campeão. Eu duvido alguém falar isso. Não tem condição. Eu acho que vai ser um jogo de assim, vai ser um trabalho, Galvão. Provocado, hein? Você gostou, né, Falcão? Eu acho que vai ser um trabalho de comissão técnica, de análise, bem feita, para você tomar a decisão, aquela que corre risco, mas você tomar uma decisão. Eu vejo assim, olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing no jogo em casa do que o Palmeiras com a LDU no jogo lá fora. Na altitude, né? Que lá tem altitude. Eu acho que aí... A LDU é um time de tradição, já vencedora de Libertadores. O Racing perdeu um jogador importante. Na altitude de Quito não é fácil também, não. O Racing perdeu 2 jogadores importantes. Eu acho que se alguma tomada de decisão com essa possibilidade de jogar em casa. Não é mole, não é fácil, não é jogo fácil. Mas é onde você pode correr, fazer alguma coisa. Só pegando o gancho do Marco Antônio aqui, que falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Não só do futebol, do jogão que foi o jogo Flamengo e Palmeiras, foi um jogo que dá gol. O erro de arbitragem também, o erro de arbitragem também pertence a clássico. Isso é engraçado. Todos os clássicos têm erro de arbitragem. Não é de hoje, desde 1900 ultimamente anda demais, né? Anda demais, mas desde 1900 antigamente. Você fala, o juiz roubou. E até engraçado porque a torcida crescida agora. Juiz ladrão, mas ninguém estava vendo o jogo, só era rádio. Não estava vendo o jogo, mas todo mundo falava juiz ladrão, que não sei o quê, você ficar ladrão, sem vergonha. Era assim que o futebol fazia torcedor. Então, eu acho assim, seleção brasileira, num clássico da importância que teve e o nível que teve de futebol, o Palmeiras e Flamengo. Só o Pedro seria um jogador para jogar na seleção brasileira hoje. Era o único convocar, dos que estavam jogando. Só também o tem Pedro. Estrangeiro de monte, né? Só o Pedro. Então, quer dizer, olha só, nós falamos de futebol, voltou, tá certo? Mas eu quero ver a nível da seleção, jogar um clássico da importância desse nível, jogo como foi. E aí quando você vê, Bodão, ele fala, você tem 6 estrangeiros de um lado, 5 estrangeiros do outro. É muito. Mas todos os times do mundo têm isso. Os grandes times da Europa, da Espanha. Claro, eu tô falando. Isso é normal no futebol. Claro, não, mas eu concordo com o que você fala. Mas eu não concordo no Brasil, não. Você ter 7 estrangeiros, 8 em um time, eu não concordo, não. E aí a gente está pagando. A gente está saindo do sub-20. Os jogadores jovens, alguns de time grandes, estão sendo vendidos, ok, porque estão jogando em time grande, Bodão. Bodão, a gente vai pagar lá na frente. O que a gente está fazendo com o futebol brasileiro, a gente vai pagar lá na frente. Posso falar uma coisa importante. Paulo Roberto Falcão, que jogou, foi o rei de Roma. O futebol campeonato italiano era o principal do mundo, mas era uma vaga para estrangeiro. Quando você foi, nos anos 80, mudaram para 2 vagas de estrangeiro. No ano seguinte, da 81 e 82. Mudaram para 2 vagas de estrangeiro, eles ainda aturaram. Aí mudaram para 3 vagas de estrangeiro, sabe o que teve? Teve greve. Os jogadores italianos fizeram greve, porque vão querer acabar com o nosso futebol? Porque entendiam. Sabe o que acontece? A Itália, a grande Itália, tetracampeã do mundo, não esteve na Copa de 18 na Rússia, nem na Copa de 22 no Catar, e está se rasgando em pedaços para tentar ir para a Copa de 26 agora. Isso é o quê? Não tem lugar para o jogador italiano, ele sobe da divisão inferior. E algumas Copas as posições são todas somadas por estrangeiro? Algumas Copas que não passou da parte de classificação, né? Não passou da primeira fase. A Itália. Que na época se dizia o seguinte, quando a grande bronca que tinha lá era que muitos estrangeiros fechariam
a fronteira para os jogadores jovens que estavam subindo no futebol italiano. Essa era a bronca, essa foi a greve. Vamos lá, vamos lá para o Só dar um palpite nessa história, que eu acho que o Luxemburgo tem toda a razão, que é administrar o elenco. Palmeiras vai quinta-feira lá fora e tem o Cruzeiro no domingo. O Flamengo vai na quarta, joga em casa, o Flamengo vai na quarta e vai para Fortaleza. Mas então, aí a gente pode pegar o Fortaleza brigando, desesperado. Tá, mas quem tem mais elenco para administrar isso que o Luxemburgo está falando? Eu acho que até o Flamengo tem mais do que o Palmeiras. Mauro, preciso fazer 2 times mistos aqui, um lá, um cá. Acho que para Libertadores vai ser misto nenhum. Acho que esses dois jogos, força total. O resultado desses 2 jogos acaba por fazer diferença na sequência do campeonato. Galvão, na Libertadores, outra complicação para os brasileiros. Tanto o Racing como a LDU não jogam mais nos seus países os campeonatos regionais. Já parou. Parou tudo, eles vão jogar só a Libertadores, as semifinais. Sabe eles que vão estar só se preparando para Há um desespero argentino. Imagina a guerra que vai ser. Há um desespero argentino, porque desde 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 6 anos que só dá time brasileiro. 6 anos seguidos de Libertadores, isso nunca tinha acontecido. Então, vamos aqui pro Palmeiras e Flamengo, que foi o grande jogo. Você quer falar mais alguma coisa disso, sobre isso? Eu quero, assim, acho que assim, eu acho que a decisão está nesses 2 jogos. Os 2 jogos da Libertadores e os 2 jogos vão ter do Campeonato Brasileiro. Eu entraria com o máximo agora para eu levar vantagem no Brasileiro e na Libertadores, deixar o meu adversário complicado com os problemas que traz uma derrota e desclassificar a competição. Lembrar uma frase de Jorge Jesus, do Mister, que ele falou quando ele veio dirigir o Flamengo em 2019, ele foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e não poupava ninguém. E aí perguntaram para ele, mas o Mister, ora, Pablo, os caras ganham para jogar futebol. São 4 jogos decisivos. Quem fica perder aí vai perder. Ele jogava, o Flamengo jogava e descansava. Jogava e descansava. E Falcão e Galvão, e tem uma coisa, gente. Alguns jogadores estavam nas suas seleções, mas a maioria estava descansando. Teve a data FIFA. Os caras não treinaram, os caras só treinaram. Os caras não jogaram e não viajaram. Não tem desculpa, concordo com o Vanderlei. Vai com a força máxima. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver primeiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Os gols de Vasco da Gama e Fluminense, que terminou agora há pouco. Uma vitória importante do Vasco. Vamos mostrando gols para a gente ver a bola rolar e ver lances Já volto com a enquete para a gente mostrar os 4 da enquete. Vamos lá, vamos embora lá. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, o único time que depende somente dele para ser o campeão brasileiro 2025. Trazer aqui, colocar na tela a tabela da classificação. Tá ali o Palmeiras em primeiro lugar com 61 pontos em 28 jogos. Tem um jogo a menos, assim como o Flamengo. O Flamengo também tem um jogo a menos. Palmeiras tem 19 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Verdão fez 53 gols, sofreu 26, está com saldo de 27 e uma porcentagem aí de 72,6%. Então o Palmeiras se mantém na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.